E o tema que eu dei a essa mensagem nesta noite é restaurados para quê? Todos nós, amados, estamos pedindo restauração. Todos sabem que neste ano nós temos um tema, restauração. E esse tema é um tema maravilhoso. E eu pedi ao Senhor uma palavra para essa noite, para o meu e para o seu coração. E eu creio que o Senhor vai edificar nossas vidas através dessa palavra. Em Marcos capítulo 5, fala de uma história conhecida, minha e sua. Tenho certeza que você já pode ter lido, ouvido, ou talvez até pregado em cima desse texto. Mas eu tenho certeza que você nunca ouviu ela como você vai ouvir nessa noite, porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. E na minha versão, em Marcos 5, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram a uma região no lado leste do lago da Galileia. E assim que Jesus saiu do barco, encontrou-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. Ninguém conseguia dominá-lo. Passava dias e noites nas montanhas, entre os túmulos, gritando e ferindo de propósito, com pedras. Ele viu Jesus de longe e correu e caiu de joelho diante dele e gritou: Jesus, Filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Ele disse, porque Jesus havia mandado o espírito mau sair daquele homem. Jesus perguntou: como é o teu nome? Ele respondeu: meu nome é Multidão, porque somos muito. E pediu com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Aconteceu que no morro perto dali, muitos porcos comendo, os seus espíritos pediram a Jesus com insistência que nos mandasse ficar naqueles porcos. Nós deixamos entrar nele. Ele deixou os espíritos e saíram do homem entrar nos porcos. E este, que era quase 2.000, e o atiraram no morro abaixo para dentro de um lago e se afogaram. E o homem que estava tomado com os espíritos fugiu. Os porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. E muita gente foi ver o que havia acontecido. E quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios, ficaram espantados, porque estava sentado, vestido em seu perfeito juízo. E os que tinham visto tudo aquilo, lhe contaram o que havia acontecido. E como o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. E quando eles entrando no barco, o homem correndo pediu com insistência: deixa-me ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa, conte aos seus parentes o que o Senhor fez com você, como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contou na região de 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, esse texto ele fala de um homem possuído por uma legião de demônios. E para que você entre na dimensão dessa mensagem, eu gostaria de dizer que este homem tem família. Se você tentar entender a situação daquele homem, com certeza ele tinha parentes. Tinha pessoas que se preocupavam com ele. Tinha pessoas que tinham preocupações da situação daquele homem. A Bíblia diz que Jesus atravessa um lago, vai até aquela região simplesmente para se encontrar com este homem. A Bíblia diz que este homem avista Jesus, Jesus se encontra com ele, e Jesus expulsa dele aquela legião de demônios. Como talvez um dia Jesus se encontrou comigo e com você,
Eu não sei o que Jesus fez na sua vida, eu sei o que Ele fez na minha. Eu não sei o processo que você passou quando o Senhor te encontrou. Eu sei que este homem, ele teve um encontro com o Senhor transformador. E o tema que eu dei a essa mensagem nesta noite é restaurados para quê? Todos nós, amados, estamos pedindo restauração em uma área das nossas vidas. E eu quero que você se faça essa pergunta. Eu não sei qual área você pede restauração. Para que você quer ser restaurado? Restaurado para quê? Porque, querido, o Senhor não faz nada em nossas vidas à toa. O Senhor não faz nada acontecer em nossas vidas por acaso. Quando eu meditava nesse texto, o Senhor trouxe à minha memória esse texto. E eu fiquei me perguntando, mas esse texto não tem nada a ver com restauração. Mas o Senhor falou profundamente ao meu coração, nesses textos sobre restauração. Esse texto fala de um homem, queridos, dominado por demônios, que ninguém poderia segurar, as correntes não prendiam, que ninguém poderia fazer nada por ele, até ele ter um encontro com o Senhor. E este homem teve um encontro com o Senhor. E ele teve um encontro com Jesus. E o desejo daquele homem, como todos nós éramos, era de seguir ao Mestre. Era de que Jesus deixasse ele ir com ele e seus discípulos para onde ele fosse, ouvir as palavras do Mestre. Mas o Senhor Jesus tinha restaurado a sua vida com um propósito. Assim como Ele restaurou a minha, restaurou a sua e está restaurando com um propósito. O Senhor não faz nada na vida daqueles que Ele chama, querido, para a sua presença à toa. E quando Ele restaurou a vida desse endemoniado, Ele tinha um propósito com aquele homem. E o propósito que Ele tinha com aquele homem está aí no versículo, querido, 18. Abra aí a sua Bíblia se você fechou. Olha o que este homem disse para o Senhor. Diz assim: e quando ele estava entrando no barco, Jesus, com os outros homens, o homem curado correu e pediu com insistência: me deixe ir com ele. Aí o Senhor mostrou para ele qual o propósito da sua restauração. Aí o 19 diz assim: mas Jesus não deixou e disse: volte para casa, conte aos seus parentes o que o Senhor fez e como Ele foi bom para você. Este, amado, era o propósito da restauração daquele homem. Aquele homem foi restaurado. O desejo dele era ir com o Mestre, mas o Senhor disse para ele: não, volte para casa. E olhe para você e tente entender. Quando Jesus mandou ele voltar para casa, talvez ele tenha ficado decepcionado com Jesus e pensando: mas por que ele não deixou segui-lo? Porque aquilo que Jesus faz na minha e na sua vida, a restauração que Jesus faz na minha e na sua vida, é para que você, através dela, faça outros conhecer a Ele. Aquele homem foi restaurado não para seguir a Jesus. Aquele homem foi restaurado para que ele voltasse para a sua casa. E eu disse a você que no início, com certeza, ele tinha família. E eu quero que você entenda, quando aqueles familiares daquele homem viram aquele homem, o impacto da restauração, o impacto da mudança, o impacto de ver aquele homem em seu estado perfeito, vestido, são, lúcido. E eu pergunto a mim e a você, querido, que muitas das vezes nós pedimos tanto ao Senhor uma restauração, uma mudança em nossas vidas. Mas para que nós queremos mudança? Para só seguir a Jesus? A mudança que o Senhor faz em nossas vidas, ela precisa ser usada para o nome do Senhor ser glorificado. A restauração que Jesus faz na minha e na sua vida, ela tem um propósito, querido. É para o nome dele ser glorificado. E a Bíblia diz que aquele homem volta para os seus parentes e ele anuncia o que Jesus fez por ele em 10 cidades. Talvez se ele tivesse acompanhado Jesus e seus discípulos, o que Jesus fez na vida dele não tivesse nenhum destaque. Porque entre os discípulos de Jesus tinha grandes testemunhos, tinha grandes coisas para contar. Mas o mestre disse: volte para a sua casa.
O que ele tinha de fazer não era longe, era na sua parentela. Era naqueles que eles conheciam, que ele precisava mostrar como Jesus foi bom para ele. Era dentro daqueles que ele conhecia. E a Bíblia diz que não só nos seus parentes, mas em 10 cidades. Ele levou que todos vissem e comprovassem com seus olhos a restauração que o Senhor tinha feito na vida dele. Aí muitas das vezes, querido, nós queremos restauração, mudança, transformação em nossas vidas. Mas para quê? Para ficarmos calados? Para não dizer para ninguém o que o Senhor fez por nós? Para não compartilhar aquilo que o Senhor tem mudado na sua vida? Porque tudo que o Senhor faz por nós é para você testemunhar dele. Tudo aquilo que o Senhor faz em mim e na sua vida é para você fazer como este homem fez. Sai anunciando aquilo que ele fez por você. Sai mostrando ao povo aquilo que ele fez por você. Você precisa testificar do Senhor na sua vida. Jesus disse para ele: volte para a sua casa. A importância dele não era com Jesus. Ele precisava levar a outras pessoas aquilo que o Senhor tinha feito por ele, a restauração que o Senhor tinha feito na sua vida. E muitas vezes o Senhor nos cura, nos liberta, nos restaura, mas nós temos vergonha de dizer às pessoas o que o Senhor fez por eles, por nós. Muitas vezes o Senhor nos liberta da mentira, mas temos vergonha de testemunhar que éramos mentirosos. O Senhor nos liberta de tantas outras coisas, mas nós achamos que isso não tem importância. Não precisamos contar. Querido, quando nós mostramos para as pessoas o que o Senhor fez por nós, é uma forma de pregarmos o Evangelho. É uma forma de mostrar para as pessoas quão grande é o Senhor na minha e na sua vida. E aquele homem, ao voltar para casa, ele obedeceu a voz do Senhor e cumpriu o propósito que Jesus tinha em ter ido encontrar com ele. Porque se você ler o texto, nada mais Jesus faz ali a não ser restaurar a sua vida. Jesus tem um encontro com aquele homem, e automaticamente, quando tudo que aconteceu se espalhou, a multidão se ajunta e diz: sai de nossas terras. E Jesus volta. Automaticamente dá para você perceber que ali o que Jesus tinha para fazer era na vida dele. Mas através da vida dele, o nome do Senhor foi glorificado em 10 cidades. E através da minha e da sua, quantos lugares você tem levado a palavra do Senhor através da sua vida? Talvez você não precisa nem saber pregar. Mas se você chegar em um lugar e sentar e dizer: Jesus fez na minha vida isso, você está glorificando ao nome dele. Você pode dizer: Jesus restaurou a minha saúde. Você está pregando o Evangelho de Cristo. Você está dizendo que Jesus fez na sua vida e que ele pode fazer na vida de outros. Porque quando aquele homem chegou nessas 10 cidades, eu quero que você entenda o impacto que ele causou nas pessoas, o espanto que ele causou nas pessoas. E com grandes coisas eu tenho certeza que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. E nós ficamos calados e continuamos só pedindo ao Senhor: Senhor, muda aqui, restaura aqui, transforma aqui. E o Senhor pergunta para você: para quê? Para que você quer restauração? Para que você quer mudança? Para quê? Queira restauração, para que a sua restauração glorifique ao nome de Jesus. A restauração que você precisa, ela vem para a sua vida, para que você glorifique o nome daquele que te restaura, para que você glorifique o nome daquele que faz o milagre. Aí talvez você tenha dizendo: Josi, a minha restauração, eu estou clamando ao Senhor para que Ele mude o estado da minha vida financeira. O estado da sua vida financeira glorifica o Senhor também. Talvez você está pedindo uma porta de emprego: Senhor, eu estou desempregado e eu quero que o Senhor restaure as minhas finanças nesta noite. Mas para quê você quer ser suas finanças restauradas? As suas finanças restauradas, ela precisa glorificar o nome de Jesus. A palavra do Senhor fala de uma endemoniada. Abra a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 8. Você já está em Lucas, não sei se você tirou. Lucas capítulo 8 fala de uma mulher endemoniada. E quando eu leio esse texto, eu acho ele tremendo,
Porque a transformação que Jesus fez na vida desta mulher, através da transformação que ela recebe, ela glorifica o Senhor com aquilo que ela tem. Em Lucas capítulo 8 diz assim: algumas mulheres que acompanhavam Jesus, alguns tempos depois Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que estavam sendo livradas de espíritos e curadas de doenças. E era Maria Madalena, da qual tinham sido expulsados 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres, que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Olha para a história dessa mulher, querido. A Bíblia diz que Maria Madalena era possuída por demônios. Esta mulher recebeu uma restauração do Senhor. Ela teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo liberta Maria Madalena. E a Bíblia diz que Maria Madalena passa a acompanhar Jesus e os seus discípulos. Mas ela só não acompanhou o Senhor. A Bíblia diz que aquilo que ela tinha, suas posses, ela investia no ministério do Senhor. Então a restauração que Jesus fez naquela mulher, ela glorificava ao Senhor através daquilo que ela tinha. E nós muitas das vezes clamamos pela restituição financeira, mas quando o Senhor nos abençoa, nós fechamos a mão para o Senhor. Quando pedimos a bênção, pedimos um trabalho, pedimos um emprego, pedimos um aumento de salário, mas quando Ele chega, nosso coração tranca para a obra de Deus. Aí nós clamamos para o Senhor pelo milagre. E esta mulher, a Bíblia diz, não só ela, mas outras que tinham sido curadas. Você pede cura ao Senhor? Para que você quer ser curado? Você pede restauração ao Senhor, para que você quer ser curado? Para que você quer a restauração que você pede? Esta mulher se encontrou com o Senhor. Essas mulheres, a Bíblia fala de mais de uma mulher, e todas essas mulheres eram mulheres de posse, enfermas, ao qual com certeza os médicos não puderam curá-la, porque se elas tinham dinheiro, antes dela ter ido até Jesus, elas tinham ido aos médicos. E a Bíblia diz que estas mulheres seguiam a Jesus, mas elas não só seguiam. O Senhor não chamou a mim e a você somente para segui-lo. O Senhor chamou a mim e a você para ser útil na sua obra. O Senhor chamou a mim e a você para ser restaurado, mas a minha e a sua restauração precisa ser útil no reino de Deus. Porque só clamamos pela restauração. E o que você vai fazer com ela? Eu olho e penso-me, quando Maria Madalena se viu livre daqueles demônios, a felicidade daquela mulher, e automaticamente ela via a necessidade do ministério de Jesus. E a Bíblia diz que ela seguiu Jesus com outras mulheres. A Bíblia fala de uma que era esposa de um alto funcionário de Herodes. E essas mulheres, queridos, elas investiam as suas posses no ministério do Senhor. Então, se você está aí nessa noite clamando ao Senhor pela uma mudança na sua vida financeira, quando essa mudança chegar, olha para esse texto e pergunta para o Senhor como a sua restauração na vida financeira pode ser útil no ministério de Jesus. Pode ser útil na casa do Senhor. Porque o Senhor não nos abençoa à toa. Aquilo que o Senhor abençoa a minha vida e a sua vida é para que seja útil no ministério dEle. Aquilo que Ele faz na minha e na sua vida é para que seja útil. Aí talvez você pode ter pensado, Maria Madalena podia apenas contar às pessoas o que Jesus fez por ela. Podia. Mas ela não ficou só nisso. Ela investia aquilo que ela tinha no reino dos céus. Ela investia aquilo que ela possuía no reino de Deus. Porque o discípulo de Jesus precisava comer. Aquela multidão que alcançava Jesus, que acompanhava Jesus, precisava comer. E a obra do Senhor precisa de mim e de você. Então olhe para a palavra do Senhor. Olhe para a sua vida. E quando você pedir ao Senhor restituição, quando você pedir ao Senhor restauração, seja na qual área que você pedir, ela vai servir para o reino de Deus. Ela vai servir para você glorificar ao Senhor.
ela vai servir para você investir ela, qual seja, no reino de Deus. Porque eu e você somos restaurados para servir ao Senhor. Não adianta você estar aí na cadeira durante 28 dias clamando aqui da sua casa por mudança na sua vida. O que você vai fazer com essa mudança? Aí muitas vezes a mudança chega, querido, mas nós continuamos o mesmo. De que serviu a restauração? Para que serviu a restauração? Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo esta mulher, estas mulheres restauradas, curadas, em seus estados que antes elas não tinham, que restauração é mudança. A mudança que veio na vida delas, elas não deixaram passar. Elas seguiram a Jesus. E elas investiram no ministério de Jesus. Porque aquilo que Jesus faz na minha vida, aquilo que Jesus faz na vida do povo dele, Ele faz com um propósito. Deus não faz nada na minha e na sua vida, querido, sem propósito. Tudo que chega na minha e na sua vida, Ele tem um propósito. E o propósito do Senhor é glorificar o nome dEle. O propósito de Jesus é sempre glorificar o nome dEle. Não pense que Jesus faz nada na minha e na sua vida para te glorificar e me glorificar. Ele faz para que o nome do Pai seja glorificado. Ele faz para que o nome do Pai seja exaltado. Se Ele te cura é para que você chegue nos lugares e conte: eu fui curado pelo Senhor. É para que você chegue no lugar e diga: eu estava desempregado e o Senhor abriu a porta onde não tinha porta. Tudo que o Senhor faz na minha e na sua vida é para que o nome dEle seja glorificado. É para que você exalte o nome dEle onde você chegue. Não onde você entre, glorifique o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele homem, ao qual lemos na estante, saiu glorificando o nome do Pai em 10 cidades. E olhe e veja quantas pessoas aquele homem deve ter ganhado para Cristo. Através do seu testemunho. Através daquilo que o Senhor fez na sua vida. Através da mudança que houve, da restauração, da restituição da sua saúde psicológica, mental, física. E na sua vida, o que o Senhor tem feito? Você tem contado às pessoas? Você tem compartilhado com as pessoas as mudanças que o Senhor já fez na tua vida? As restaurações que o Senhor já fez no teu casamento? As mudanças que o Senhor já fez no teu caráter? Conte. Isso glorifica Jesus. Isso exalta o nome do Pai. E é isso que Ele quer para mim e para você. A libertação que Ele faz é para que nós contamos às pessoas. A mudança que Ele faz é que nós contamos às pessoas. Eu olho para a palavra do Senhor ali em João 8, fala de uma mulher samaritana. Aquela mulher, queridos, encontra com o Senhor, tem um diálogo profundo com Jesus. E quando Jesus manda ela ir buscar o marido, ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Ele diz: você diz bem, e o que você tem agora não é teu. A Bíblia diz que automaticamente ela percebe que Jesus era um profeta. E a mulher sai. Eita, aleluia. Buscando pessoas. E dizendo: eu encontrei um homem que falou dos meus pecados. Eu encontrei um homem que sabe do que eu tenho feito. Querido, aquilo que você faz, que Jesus faz na minha vida, é para que você saia anunciando: eu encontrei Jesus que sabe dos meus pecados. Eu encontrei Jesus que perdoou os meus pecados. Automaticamente a Bíblia diz que aquela mulher saiu e começou a contar que ela tinha encontrado um homem diferente, que ela tinha encontrado um profeta. E é isso que muitas vezes falta na minha vida e na sua vida: a atitude de contar que você encontrou Jesus, de contar as pessoas que Jesus restaurou a sua vida, que Jesus perdoou os teus pecados. A Bíblia diz que aquela mulher saiu anunciando aos 4 ventos a que ela encontrava, para que Jesus tinha encontrado ela, que ela tinha encontrado Jesus. Ela tinha encontrado um homem que falou dos seus pecados. Amados, isso falta em mim e você. A restauração que o Senhor faz em nossas vidas é para que você saia anunciando que Jesus restaura, que Jesus conta, que Jesus muda a história, que Jesus faz. Eu fui no médico dia 7 de janeiro e eu fiz um desafio àquele médico. Eu disse: eu vou provar para o Senhor que Deus é bom. E eu estou orando ao Senhor, eu digo: Senhor, eu não falei de mim, eu falei para aquele homem que o Senhor é bom. E quando eu chegar lá em março, eu preciso provar para ele que o Senhor é bom.
Eu vou provar para ele que acima da medicina existe um Deus, que antes da medicina existe um Deus, e a Ele eu sirvo, e é Ele que está a minha confiança, é nele que eu deposito a minha confiança. E é isso, querido, que falta em nós, dizer para as pessoas que você tem um Deus que restaura a sua vida, que você tem um Deus que muda a sua história, que você tem um Deus que quando o homem diz não, Ele diz sim para você. E essas mulheres, amados, fez isso na sua vida. Aquilo que o Senhor fez por elas, elas não ficaram de braços cruzados. Ela usou aquilo que elas possuíam para engrandecer o nome de Jesus, para engrandecer o nome de Jesus. Eu lembro-me também daquela mulher que tinha um filho. Lá em Lucas fala da viúva de Naim. Jesus ia saindo daquela cidade, a Bíblia diz que juntamente um enterro. Imagina que naquele enterro não estava somente a mãe. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus chorou. Algumas versões diz. Outros, Jesus teve compaixão. E chegou para aquela mulher e disse: não chore. E pegou na mão daquele menino e disse: levante. Olha, querida, o impacto que aquela restauração na vida daquele menino fez aqueles que acompanhavam o velório. Amados, Jesus disse que eu e você, se cremos, faremos obras maiores do que Ele. Quantas pessoas você tem chegado na vida deles assim: não chore, Jesus é contigo. Não chore, porque Jesus mudou a minha história, e pode mudar a sua também. Quantas pessoas estão chorando ao meu lado e ao seu lado, e você tem uma palavra de vida e não leva para eles. E você tem uma palavra que pode levantar o ânimo dele, e você não leva para ele. O Jesus que restaura a sua vida, que restaurou a sua vida, que lhe colocou aqui, que lhe colocou na presença dele, ele quer que você abra a boca, ele quer que você glorifique a ele e diga às pessoas: não chore, Jesus é contigo. Jesus mudou a minha vida, e Jesus pode mudar a sua também. Jesus conta comigo e com você. Ele quer te restaurar para que você restaure outras vidas. Ele quer te restaurar, mas para que Ele quer te restaurar? Para que a tua restauração restaure outros, muda a história de outros, compartilhe aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Aleluia. Você já está em Lucas? Mateus 9, 18. Olha o que a Bíblia diz, querido. Mateus 9, 18 fala assim: e quando Jesus estava falando ao povo, chegou um chefe religioso perto dele e ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu, e agora mesmo, venha e põe as mãos sobre ele, para que viva de novo. Aleluia. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos, e também foram. Certa mulher que fazia 12 anos, que estava com hemorragia, veio por detrás de Jesus, e tocou na barra da sua capa, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E Jesus virou e viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou, porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois foi para a casa do chefe religioso, e quando viu o que estavam as músicas fúnebres, viu a multidão numa confusão geral e disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está apenas dormindo. Então começaram a rosnar dele. Logo a multidão saiu e Jesus entrou no quarto em que a menina estava e pegou pela mão dela e levantou. E a notícia a respeito disso espalhou por toda aquela região. Dá um glória a Deus. Aleluia. Querido, tudo aquilo que Jesus faz tem um propósito. Ou você acha que a restituição da vida dessa menina foi à toa? A Bíblia diz que automaticamente que Jesus faz um milagre, a notícia espalha-se. Restauração de vida, restituição de uma vida.
A Bíblia diz que automaticamente a notícia se espalhou. Espalhe o que o Senhor tem feito por você. Espalhe o que o Senhor tem te restituído. Espalhe a mudança que Ele tem feito na tua casa. Espalhe a mudança que Ele tem feito na tua família. Espalhe a mudança que Ele tem feito no teu caráter, para que através disso Ele restitua outras famílias, outras vidas, outros lares, seja restaurado pelo testemunho da sua, amado. Olha para aquela multidão que estava esperando o que Jesus ia fazer. Imagina quando eles viram aquela menina de pé, o impacto nas suas vidas, e o nome dele é glorificado. Então, amados, quando você pedir restituição, sempre que o Senhor te restituir, Ele tem um propósito na sua vida. Amados, tem restituição que, queridos, nós fazemos, acontece em nossas vidas automaticamente. Olho para a palavra do Senhor e conheço um homem, qual gosto muito de um texto, que fala de uma restituição, que automaticamente aconteceu na sua vida. E eu creio que ela acontece na minha, ela acontece na sua, quando nós buscamos, quando nós queremos, quando a nossa restituição, ela tem um propósito diante do Senhor. A Bíblia fala ali em Lucas, meu querido, 19, fala de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu tinha necessidade, queria conhecer a Jesus. Eu tenho certeza que ele já tinha ouvido falar daquele homem, tinha necessidade de ver Jesus. Mas Zaqueu também tinha problemas em seu caráter. Se você não conhece, abre aí a sua Bíblia, a história, se você nunca viu, em Lucas capítulo 19. Vou ler para que você veja e entenda, e não fique apenas nas minhas palavras. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e estava na cidade, e atravessando a cidade, morava ali um homem rico, chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de imposto. Ele estava tentando ver Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. E então correu diante da multidão, subiu em a figueira brava para ver Jesus, que ia passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhou de cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu e recebeu em casa com muita alegria. Todos que ouviram isso começaram a zombar deste homem, se for hospedar na casa de um pecador. E Zaqueu se levantou e disse: escuta, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Este homem, amado, tinha uma necessidade de conhecer Jesus, e a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus em sua casa. Com certeza Jesus falou da sua palavra, levou a sua palavra naquele jantar, ou naquela reunião, e foi automaticamente uma restauração na vida daquele homem. E a restauração de Zaqueu foi instantânea, porque ele disse: Senhor, se eu tenho roubado, devolverei. Aí você diz assim: mas o que a restauração de Zaqueu fez na vida de outras pessoas? Eu quero que você imagine Zaqueu, chefe dos cobradores de imposto, devolvendo aquilo que ele tinha roubado. Imagine o impacto daquelas pessoas simples, sendo restituído por aquele homem, receberam de volta aquilo que foi cobrado indevidamente. A restauração de Zaqueu impactou vidas. A restauração de Zaqueu levou outras pessoas a conhecer um Jesus que mudou a vida de um homem ladrão, cobrador, além daquilo que era devido. Então, querido, aquilo que Jesus faz na minha e na sua vida
precisa impactar outras vidas. Precisa restaurar outras vidas. A restauração que o Senhor faz na minha e na sua vida é para que eu e você impacte outras vidas. A restauração desse homem impactou outras vidas. Eu tenho certeza disso. Que outras pessoas quiseram conhecer esse Jesus, que tinha restaurado o caráter de Zaqueu, que tinha mudado a forma de Zaqueu pensar. Outras pessoas tiveram necessidade de conhecer Jesus. Outras pessoas quiseram conhecer o Jesus que muda a mente, o Jesus que muda o caráter, o Jesus que restaura homens com caráter deformado. Então, se Jesus mudou o teu caráter, conte para as pessoas, mostre para as pessoas que Jesus mudou você, que Jesus restaurou você, que você já não é a mesma pessoa, que o seu velho homem morreu e renasceu outro homem, e que a cada dia você está mais transformado para transformar. A mudança que chega na minha e na sua vida é para que você impacte outras vidas. Seja qual seja a área da sua vida, que você precisa de uma restauração. Quando ela chegar, ela vai mudar outras vidas. Ela vai transformar outras vidas. Ela vai impactar outras vidas. Porque você vai contar a elas o que Jesus fez por você. O que Jesus faz em nossas vidas, querido. O que somos diante do Senhor é para mudarmos outras vidas. E quando o Senhor me deu essa palavra, querido, foi através de um discípulo meu que foi me visitar. Ele hoje não está aqui, foi o Júnior. Júnior é o filho da diaconisa Ana. Júnior foi o meu discípulo. Liderei Júnior por 2 vezes. Aqueles que não conheceram o Júnior deu muito trabalho. Júnior chegou aqui pequeno, cuidei de Júnior como líder, cuidei de Júnior como mãe na fé. Eu tive doente algum tempo atrás. Júnior foi a primeira pessoa a me visitar. E Júnior entrar na minha casa, Júnior me impactou com uma palavra. Por isso, querido, aquilo que você faz no reino de Deus, aquilo que você impacta outras vidas, ela é transformadora. Ela causa um impacto extraordinário. A Ana chegou na minha casa e disse: Júnior, eu estava muito cansada. Mas Júnior insistiu para vir te visitar. Eu disse: Júnior, eu não tenho nada para levar. Ele disse: minha mãe, eu levo a palavra. E eu vou ler para você a palavra que Júnior leu para mim. E automaticamente o Senhor me deu essa palavra. Abra sua Bíblia em Jeremias. Olha como você pode impactar a vida das pessoas. Jeremias 17, versículo 7, foi o texto que Júnior leu para mim. E ele disse assim, e assim diz a palavra do Senhor, Jeremias 17, 7. A minha versão pode estar um pouco diferente da sua, mas o versículo que ele leu foi esse: mas eu abençoarei aqueles que confiam em mim, aqueles que têm fé em mim, o Senhor. Ele é como árvore plantada perto das águas, que espalha suas raízes até o ribeiro. E quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficarão sempre verdes. Quando não chover, ele não se preocupa, continua dando frutos. Esse foi o versículo que Júnior deu para mim. E automaticamente o Senhor falou ao meu coração sobre essa palavra. O que o Senhor faz na minha e na tua vida, ela precisa impactar outras vidas. Eu cuidei do Júnior. E Júnior, ao levar esta palavra, ele me deixou muito feliz. Ele me deixou, eu fiquei no estado de êxtase pela essa palavra que ele trouxe para mim. E Ana disse: Jússi, não foi eu que dei. Ele disse: eu tenho uma palavra, minha mãe. Então, o que você faz na vida das pessoas, glorifica o nome do Senhor.
O que você vive glorifica o nome do Senhor. Restaura outras vidas. Muda outras vidas. Transforma outras vidas. Transforme vidas, querido. Transforme vidas. O Senhor, Ele é tremendo. Quando você chega, e você chega na vida das pessoas, e fala do amor de Deus. E você leva a palavra de Deus. Automaticamente eu recebi outra visita. Não vou revelar o nome porque ela é da igreja, não vou dizer quem foi a pessoa. Mas se alguns conhecerem, vai saber de quem eu estou falando. E ela disse, é um milagre meu marido ter me deixado vir aqui. Eu entrei nessa casa e discipulei 2 jovens. Ganhei uma para Cristo, ganhei as 2 para Cristo. Uma se afastou e outra mudou de denominação. O pai delas até hoje não aceitou Jesus. Mas amado, aquilo que você faz, aquilo que você impacta a vida das pessoas, com a sua vida, fica guardado. E eu recebi essa visita, ela disse, é um milagre eu estar aqui. Meu marido ter deixado eu vir. Ela disse, ele permitiu que eu visse. E hoje ele me mandou essa quantia para te abençoar. Ele olhou para mim e disse, isso é Deus na tua vida. Isso é Deus na tua vida. Aquilo que você faz no reino de Deus. A restauração que você leva a outras pessoas. Muda a vida delas. Ele é descrente. Mas eu entrei na casa dele com a palavra de Deus. Aquilo que eu preguei, aquilo que eu levei, impactou a vida dele até hoje. E continua impactando. E eu continuo orando por ele. Eu disse, eu vou ver você convertido. E onde ele me encontra, onde ele me vê, ele vem falar comigo. E pode ter certeza, amados, se você não sabe pregar, mas conte o que o Senhor tem feito na sua vida. Conte a restauração que Ele tem feito na sua casa. Conte a mudança que Ele tem feito no seu caráter. Conte a mudança que Ele tem feito na sua vida financeira. Porque isso vai mudar outras vidas. Isso vai levar restauração para outras vidas. Peça restauração para a sua vida. Sabendo que a restauração que o Senhor te der é para você restaurar outras vidas. Seja restaurado para restaurar outras vidas.